Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Conscious Living Spiritus Group, essa é a nossa reunião das terças-feiras à noite, no nosso trabalho aqui em português. E o tema de hoje, ele é como seguir Jesus. Como que nós podemos seguir o Mestre? Como que nós podemos seguir aquele que é o inconfundível psicólogo, amigo, irmão, mentor de todos nós? Quais são os passos necessários para que nós sigamos o Nazareno e como que nós podemos construir o nosso caminho até ele? Quais são as virtudes, quais são as batalhas internas que nós ainda precisamos vencer? E a primeira parte que eu trouxe aqui referente ao Livro dos Espíritos, porque nós falamos de Jesus, inclusive dezembro é um mês que se fala bastante do Mestre, não é verdade? E nós temos realmente que sempre estar refletindo nele, sempre estar refletindo como que nós podemos cada vez mais nos aproximar dele. E a pergunta 625, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para que lhe servisse de guia e modelo? E eles vão dizer simplesmente uma palavra: Jesus. Esse é o guia e o modelo, o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos olhar muito além para lembrarmos de tudo aquilo que foi passado já por ele. Não precisamos olhar muito além para tentar enxergar um modelo mais perfeito do que Jesus o foi. Como eu falei, é o Mestre inconfundível. É o Espírito crístico de bilhões e bilhões de anos, que já estava aqui quando a Terra se formou 4,5 bilhões de anos atrás. Já estava na situação, veio aqui, depois de muito tempo ter se passado da formação do globo terrestre, caminhou entre nós, legou tanto seus ensinamentos para todos nós. Ensinamentos que até hoje nós tentamos aplicar. Ensinamentos que até hoje nós tentamos ainda compreender muitas vezes, não só aplicar. Porque aqueles que a gente acha que a gente compreende, muitas vezes temos dificuldade na aplicação. E muitos deles nós acabamos tendo dificuldade no próprio entendimento. Por mais que ele falasse em parábolas, por mais que o formato da fala às vezes fosse algo simples, a execução é muito complicada. E aquela simplicidade é uma simplicidade enganadora no sentido de que é muito mais profundo do que simplesmente as palavras transparecem. Então, nós não precisamos olhar muito para saber que esse é o modelo mais perfeito que nós já tivemos. Então, vamos pensar nele, vamos pensar no que nós podemos fazer para que nós sigamos a ele. E no livro Fonte Viva, essa mensagem é do Emmanuel, o livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. Na mensagem número 48, intitulada Diante do Senhor, o Emmanuel vai dizer que a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Muitos aprendizes do Cristo, a linguagem indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar-se e exigir retribuição. Desculpar incessantemente, amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Parecem coisas muito contraditórias ainda hoje, 2000 anos depois que foram proferidas essas palavras, esses conceitos e essas ideias, nós ainda tentamos entender como emprestar sem exigir uma retribuição, como que perdoar de uma forma, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, nem conta, só perdoa, incondicionalmente. Como que ajudar aqueles que nos caluniam, aqueles que são maus para conosco? Como que amar aqueles inimigos da caminhada? Até hoje essa linguagem ainda parece, de certa forma, contraditória, talvez paradoxal, porque nós ainda estamos tentando introjetar essa mensagem do Mestre. Ainda estamos caminhando para esse passo a passo nessa estrada que o nosso Senhor deixou para nós. O Emmanuel vai mais além, dizendo que muita gente escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Talvez nós no passado. Talvez nós em outras vidas, quando nós tivemos diante desses ensinamentos e não absorvemos por um motivo ou por outro. Ou não aplicamos por um motivo ou por outro.
Mas nós sempre temos a chance da renovação. A lei do progresso é imparável. Estamos sempre com esses aprendizados vindo a nós e nos renovando. Então, quando nós vamos falar de como seguir Jesus, como seguir o nosso Mestre Jesus, imaginemos o seguir aqui como uma estrada. Essa imagem que eu queria que vocês trouxessem. Imaginemos uma estrada de paralelepípedo ou tijolinhos, uma brick road. Imaginemos uma estrada. Como que nós construímos essa estrada para que nós cheguemos até o Mestre? A estrada para o Mestre Jesus. Quais são, como eu falei, as virtudes? Então, quando nós imaginamos essa estrada desses paralelepípedos ou tijolos, ou como vocês quiserem imaginar, vamos ver como que nós construímos de fato essa estrada. E a ideia que eu tive para essa palestra, na verdade, quando eu montei esse conteúdo, foi de ler vários livros de espiritismo, principalmente do Humberto de Campos e da Amélia Rodrigues, e ver que eles sempre traziam histórias de pessoas que se candidataram ao apostolado enquanto o Mestre ainda estava aqui conosco, há 2000 anos atrás. Quando eu digo aqui conosco, né, naquela forma que nós vimos carnal, ele sempre está conosco. Quando o Mestre ainda estava aqui naquela forma carnal, várias pessoas se candidatavam ao apostolado, se candidataram ao apostolado a serem seguidores do Mestre Jesus, mas por um motivo ou por outro elas falhavam. Elas encontravam uma barreira que elas não conseguiam transpor dentro delas e acabavam não sendo seguidores do Mestre Jesus. E aí essa ideia veio porque eu começava a ler as histórias e eu falava, nossa, olha aqui, uma história de alguém que tentou ser apóstolo e não conseguiu. Olha, outra história de mais um pessoal aqui que tentou e não conseguiu. E eu fui lendo e falei, não, eu vou ter que fazer um conteúdo aqui para levar para a gente, para nós aprendermos até pensarmos de uma forma muito acessível através dessas histórias que eles contam dessas pessoas. E a primeira que eu quero trazer aqui é uma que está nesse livro da Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus, quando Tiago, o apóstolo Tiago, um dia retorna, então, à casa lá, onde o Mestre estava, e ele retorna com 3 companheiros, 3 pessoas que se candidatavam, então, à companhia do Mestre Jesus. 3 postulantes de seguidores do nosso Mestre. E aí, Tiago chega para ele e fala, olha, esses 3 irmãos aqui ouviram as suas postulações acerca da Boa Nova, desejam seguir-te, então eu trouxe eles aqui e queria apresentá-los a você, Mestre, para sua consideração. Ele fala assim, olha, o primeiro é esse aqui é o Sadoc, que era o quê? Sadoc é um grande construtor, engenheiro civil, arquiteto, construiu belíssimas coisas, belíssimas obras, inclusive a única obra que ele não construiu que é magnífica é o Templo de Jerusalém. Todo o resto, Sadoc, tem a mão do Sadoc. Construiu obras maravilhosas da arquitetura e da engenharia. E eu trouxe aqui, aí o Sadoc fala assim, realmente eu trouxe muitas da minha imaginação à tona através de obras, ouvi dizer que você quer construir um reino, falando de Jesus, posso lhe ajudar nessa construção, dado o meu talento. Mas eu queria o anonimato, porque no momento a Roma nos esmaga e o sumo sacerdote me vigia porque eu já sou conhecido. Então assim, eu quero te ajudar nessa construção do seu reino, dando os obreiros, fazendo as obras, os templos para você, no seu reino, mas eu quero que você não me mencione, eu quero que fique no anonimato. Aí o Mestre só tem um sorrisinho ali, fica olhando ele em silêncio. Tiago vê que o Mestre não fala nada e vai dizer, olha, esse aqui então, deixa eu mostrar esse outro amigo aqui, o Melquíades. O Melquíades, ele tem um poder financeiro sensacional, é um dos homens mais estimados da nossa geração. Rico, possui largos terrenos, possui os bens que são procedentes e ancestrais veneráveis da nossa raça. Vejam a honra, né? Olha, ele possui muito dinheiro, e aí o Melquíades é verdade, e eu pretendo fazer doações muito grandes para todo o seu ministério, Senhor. Vou dar todo o dinheiro que você precisa, tudo que você precisa para a vitória. Mas eu não posso me apresentar pessoalmente, porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Mas eu vou ficar aqui por trás e vou colocando dinheiro, em outras palavras. Ou seja, é um investidor. Estava querendo investir ali.
E aí o terceiro, então, Jesus continua quieto, Tiago então falando, olha, Senhor, esse aqui é o Benjamim, é um exímio estrategista militar. Apesar de ser jovem, era o mais jovem dos três. Já ganhou batalhas contra os romanos, já ganhou muitas batalhas e ele quer participar dessa nossa revolução. E o Benjamim fala assim, quero participar da revolução, trago aqui muito fogo ardente para que nós ergamos o seu reino, tiremos esses romanos daqui da nossa terra. Mas eu vou pedir uma coisa para você, Senhor, que quando nós façamos a revolução, que você me coloque no trono de Jerusalém. Só isso. Só no trono de Jerusalém. Ele pediu. O mestre olha, em silêncio. E aí o que acontece? Tiago começa a ficar mais irritado, segundo Amélio. Ele fala, Senhor, não te entendo. Programamos uma obra, um reino, mas quando eu te trago essas pessoas que são hábeis, o melhor que nós temos, não tem sequer uma palavra para esses nossos irmãos? O que você tem a dizer? O que pretendes, afinal? Tiago fala para ele. E aí Jesus vai falar assim, venham fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Os do mundo, os reinos do mundo, são transitórios, mas por mais opulentos se apresentem. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Programado para a vida eterna, exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. Acho linda essa frase, me arrepia. Porque se nós pensarmos, todos eles que vinham, eles tinham essa concepção de um reino terreno, de um reino, de uma obra construída fisicamente, uma obra que precisava de dinheiro, uma obra que precisava de um punho militar forte para governar através da força. E ele fala, meu reino não é esse, o reino que eu venho trazer não é esse. E ele fala, os do mundo, os reinos do mundo são transitórios, por mais opulentos que sejam. Em outras palavras, por mais opulentos que pareçam os reinados do mundo, eles são transitórios, porque eles são materiais, são passageiros, são estações de aprendizados do Espírito. Ele fala, meu reino não é esse. E aí, Tiago ainda não estava muito convencido, fala, mas Senhor, trata-se de excelentes colaboradores, você poderia pelo menos utilizá-los de alguma forma na nossa obra. E aí Jesus vai falar assim para ele, os meus planos divergem inteiramente dos seus interesses atuais. Talvez a minha edificação em face da sua própria estrutura de valor íntimo e eterno demore de ser lograda, mas será conseguida um dia. E aí, antes de ele falar isso, na verdade, ele tem uma frase interessante, que ele vai dizer, as pessoas são realmente distintas e poderosas, mas o primeiro ambiciona ficar na comodidade, o segundo montado em valores que passaram de geração para geração. Aí ele fala assim, e o terceiro, o Benjamim, apesar de ser jovem e sonhador, é carniceiro presunçoso. E aí ele fala isso, os meus planos divergem inteiramente dos seus, daqueles três candidatos. Talvez a minha edificação é lindo isso, né? Em face da sua própria estrutura de valor íntimo, eterno, demore de ser conquistada. Não vai ser conquistada de um dia, esse reino do mestre, que ele falou. Mas será conseguida um dia. É linda essa passagem. A Amélia escreve muito bem, recomendo muito a leitura dos livros da Amélia. E aí, numa outra eu falei que eu fui pegando essas histórias e fui vendo um paralelo, eu falei, vou montar várias aqui para a gente aprender quais são esses obstáculos que essas pessoas tiveram e a tentar aplicar para nós mesmos. No livro Luz Acima, esse agora é do irmão X. A frase é praticamente a mesma, eu só na verdade mudei o nome do sujeito. Ao invés do Tiago, dessa vez foi o André, que retornou também com 3 companheiros ali que se candidatavam ao apostolado. Aí André vai dizer assim, olha, Senhor, mesma coisa, mesmo discursinho, né? Senhor, eles aqui ouviram você falar, ouviram suas pregações e querem fazer parte aqui da nossa revolução, do nosso reino que nós estamos tentando estabelecer. Aí ele vai dizer, então eu queria lhe apresentar
esses 3 irmãos aqui. Fala o primeiro, é esse aqui, se chama Jacó. Ele vai dizer, Senhor, Jacó tem maravilhosas visões do oculto. Ele já viu demônios flagelando pessoas imundas no templo. E já viu também espíritos de ancestrais vindo auxiliar outras pessoas também no templo. Aí o Jacó fala, é verdade, Senhor. Possuo essa visão que... ele fala assim, sou vidente do oculto. Olha só, a mediunidade, né? Sou vidente do oculto, vejo esses espíritos, não fala espíritos, né? Mas vejo esses antepassados que já não estão mais aqui, vejo esses demônios, tudo isso que ele vai citando. E esperando que Jesus ficasse assim, nossa, não, é isso não, então vamos junto então. Faz parte já, vamos lá. E Jesus se mantém quieto. Muito parecido. E aí André continua, mas então, Senhor, deixa eu te mostrar, esse aqui é o Menahem. O Menahem, ele possui ouvidos diferentes e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu. Olha só, escuta vozes do céu anunciando o futuro com exatidão. E aí, inclusive, o Menahem fala, isso é verdade, Senhor. Eu escuto coisas que outras pessoas não escutam. Inclusive, nos meus sonhos, já resolvi o problema, ele vai dizer o nome da pessoa lá, da senhora que perdeu o seu colar e ninguém achou, eu no meu sonho vi onde estava, fui lá e estava lá. Então assim, olha que habilidade do Menahem, né? E ele todo assim, pompado, todo feliz. Jesus continua quieto, só ouvindo. Aí vem o terceiro amiguinho, Moabe, olha só. Senhor, Moabe é um prodígio das escrituras. Homens muito importantes de Israel já formularam perguntas a ele que ele soube responder, tendo muito menos conhecimento que os outros através da escrita. E muitas vezes já escreveu coisas que nem sabe explicar. E o Moabe fala, é verdade. Eu sinto como se um fogo descesse do céu para minha mão e minha mão se mexe quase que sozinha. E eu escrevo papiros, preencho papiros enormes com informações em línguas que eu nem sequer falo. Oh, que interessante, eu já ouvi algo parecido com isso, não sei vocês. E aí, o que acontece? Muito parecido com antes, Jesus fica quieto. E aí, o que vai acontecer? Aqui, na verdade, é do outro livro, tá? É do Luz Acima. E aí ele vai dizer assim, mestre, não estás procurando associados? O que você tem a dizer para eles? Não quer que ele vá? Não quer que eles venham conosco? O mestre fala, não, André, sigam nossos irmãos em paz, por enquanto o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança de ouro, prata e pedras, e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Porque eu esqueci de mencionar aqui que eles falavam tudo isso, mas eles tinham sempre um porém, é o but, né? Eu quero te seguir, mas meu sogro, ele é um mercador de perfumes e eu quero continuar tocando o negócio. Então sempre tinha um porém, da mesma forma que o outro. E aí o irmão de Pedro então retruca e fala, mas Senhor, um vê, o outro ouve e o outro escreve. Imagina a gente ter esses poderes ao nosso lado, na construção do reino que você tanto fala. E aí Jesus vai dizer para ele, sim, no mundo sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente. Mas acima deles estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então, mais uma vez, nós nos deparamos com pessoas que possuíam algo, seja se for um conhecimento, uma habilidade mediúnica, que seja, que tinham interesse em seguir o mestre, mas estavam errados perante, ou seja, tinham uma concepção errada daquilo que era o reino que o mestre queria construir. Ou se intitulavam por ter esses poderes mediúnicos, essas coisas todas, como sendo superiores e que seriam aceitos quase que automaticamente. Os 3 primeiros que nós vimos, se nós formos pensar, eram coisas mais materiais. Um era o construtor físico, coisa física. O segundo era uma pessoa que possuía grande renome ali, muito dinheiro. E o outro era a força militar.
Vejamos, né? E o mestre não. O trajeto deles é diferente do meu reino que eu quero construir, que é um reino íntimo. E os outros três aqui, os homens prodígio, inclusive Humberto de Campos, ele fala, o título desse capítulo é Homens Prodígio, porque são essas pessoas, como ele fala ali, Jesus, portadores de maravilhosos dons, só que eles estragavam fazendo as coisas mesquinhas, ou ainda se atendo muito às questões fugidias, passageiras. Um que o sogro ia lá deixar dinheiro, o outro não queria ser visto porque trabalhava na casa de um romano, e se soubessem que ele estava junto do mestre daqueles pescadores de Cafarnaum, seria expulso, então ele também não queria. Queria o anonimato. Vou vir aqui de vez em quando nas reuniões. Fazer o meia boca. Em outras palavras. Não. E Jesus fala, não é bem por aí. E aí nós temos também aqui no livro Quando Voltar a Primavera, há uma passagem muito bonita que a Amélia vai retratar, vai nos comentar sobre, de Jesus que estava fazendo ali uma das suas exortações, dessa vez sobre o amor, e aí chega para ele depois um jovem muito bem vestido, muito bonito, chega para o mestre, fala assim, não mestre, Senhor, acabo de ouvir as suas palavras, mas eu tenho que admitir que elas me ferem como se fosse um punhal no meu coração. Os conceitos que você apresenta, eles me ardem na mente como a brasa que queima e requeima. Desejei evadir-me, sair daqui, olha só, ele fala, eu até não quis mais te ouvir, mas eu não pude, porque eu já não tinha paz, eu acabei de perder a alegria, porque tudo que eu achava que era, para mim, verdadeiro, eu vejo que não é mais, depois de ouvir as suas exortações. Jesus só vai ouvindo ele. Ele fala assim, olha, eu sou jovem, respeito os mandamentos, mas no entanto ambiciono pelo prazer, o gozo, porquanto as minhas carnes, olha que a Amélia fala, as minhas carnes vibrantes anelam esse repasto até a lassidão. Um poeta para dizer o que é luxúria, a sexualidade exacerbada. Ele fala, eu sou muito jovem, eu gosto de saúde, eu tenho prestígio, daí ele vai dizer assim, pertenço a uma família abastada da vizinhança e encontro-me em trânsito, estou aqui de passagem só fazendo festa. Será possível, ele vai fazer perguntas para o mestre, será possível a felicidade sem o prazer? Porque ele ainda estava muito focado no prazer. E nas coisas materiais, nas coisas terrenas. E ele fala para Jesus, será possível então que eu consiga ser feliz sem ter o prazer? Aí o mestre vai falar para ele assim, a felicidade que usufrui gasta-se e a que se alicerça sobre o prazer desmorona. Então olha só, a felicidade que se usufrui, aquela que está sendo utilizada, ela vai se gastar. E a que tem a bases no prazer vai desmoronar. Novamente, voltando à questão das coisas que são passageiras e materiais. E aí ele vai dizer assim, todo prazer imediato é fugidio, porque se estriba na fragilidade dos sentidos físicos. Aí ele fala, quando inspirado no jogo devorador das sensações, esse amor, esse prazer, essa felicidade, arde e se apaga. Claro, o amor que é baseado somente no prazer, ele passa. Porque o prazer passa. Baseado nos sentidos materiais, que vão passar. E aí, o jovem não estava muito convencido ainda. E aí ele fala para o mestre assim, como então não ambicionar o amor, se ele, premiando o amante, ou seja, aquele que ama, com o gozo, ou seja, com o prazer é a fonte do gozo. Ou seja, como que eu não vou ambicionar o amor se o amor presenteia aquele que ama, que goza dos prazeres terrenos com uma felicidade e um prazer muito maior? E aí o mestre fala para ele assim, refere-se à posse selvagem, que se confunde no gozo abrasador, não ao amor que comunga em espírito. Ou seja, a posse selvagem é o amor possessivo, é o amor que se apega ao material, é o amor que se apega à aparência, que se apega ao dinheiro, que se apega às virtudes temporárias da carne. Ele vai dizer, isso é uma posse selvagem, isso que você está falando não é um amor. Aí o jovem não se dá de satisfeito, ele fala, mas Senhor, eu amo, porém eu sofro. Eu amo, mas eu sofro. Ou seja, ele ainda não estava captando o amor que Jesus falava. Estavam falando duas línguas diferentes.
Ele estava falando do amor aos gozos terrenos, as coisas que ele tinha naquele momento ao seu dispor. E o mestre não falava disso. E ele fala, mas eu amo o Senhor, mas eu ainda sofro, como é que pode isso? E aí o mestre fala para ele, o verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar. Não se precipita nem destrói nunca. É todo feito de edificação do bem pelo bem geral. Se desejas amar a fim de que a felicidade se te faça em estado real, renuncia hoje ao prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. Renuncia e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do seu coração, apaziguando-te. Não ateis a chama dos desejos na alma com fagulhas de ilusão do corpo, da ilusão do corpo. Então ele fala, se você renunciar a esses prazeres terrenos, que você tanto é apegado e tanto coloca a sua ênfase, o seu foco, você conseguirá então sentir de fato o amor, porque ele virá no seu encalço. E o tempo, olha que bonito, né? O tempo lenirá a ansiedade do teu coração, apaziguará a ansiedade que o seu coração tem, porque a ansiedade ainda estava baseada naquela busca do amor através das sensações físicas, através dos gozos terrenos. Mas à medida que você compreender isso mais, você não mais vai sofrer no sentido que você está sofrendo, porque esse não é o amor. E o fim da história, o jovem falou, compreenda-vos, Senhor, compreendo-vos, é todavia muito difícil. E se afastou contemplativo. Interessante, né? Pensar que fim será que levou essa pessoa? É muito difícil, Senhor. Olha só o que ele falou, compreendo-vos, Senhor, compreendo-vos. Todavia é muito difícil. Claro que é difícil. Porque é incrível como que Jesus, da mesma forma que aquele jovem, uma história parecida com aquele do jovem, que veio para ele, né, e falou assim, olha, o que eu faço para conseguir a vida eterna, né? E o mestre fala, olha, você guarda os mandamentos, mas eu já faço tudo isso aí. Que mandamentos, né? Aí ele cita, mas eu já faço tudo isso aí. Ele fala, então vai lá, renuncia tudo, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue, né? Porque Jesus sabia exatamente qual que era a dificuldade de cada um. Ele é o Espírito que perscruta o nosso espírito e sabe da dificuldade de cada um. Então ele sabe, quando ele falava com essas pessoas, qual que era a barreira que elas ainda tinham para seguir ele. E aí ele vai lá e ele coloca, é isso aqui que você precisa. Ó. Inclusive o jovem que fala, eu já sigo os mandamentos, né? Interessante que Jesus não contradiz ele. Jesus não fala, tem certeza? E o mandamento número 5, já leu de novo? Né? Não, Jesus fala, então tá, então faz isso. Interessante. Porque Jesus sabia o que passava com cada um de nós. E sabe até hoje o que passa com cada um de nós. Então quando nós estamos falando em seguir o Mestre, quando nós estamos falando de construir esses tijolos, esses paralelepípedos na nossa estrada, em que nós atingiremos o destino final, que é o Mestre Jesus, como seguidores verdadeiros do Mestre, nós vamos entendendo como cada um às vezes tem um tijolo que está faltando. Muitos tijolos, eu diria, mas a ordem dos tijolos é individual, vai variando. Para alguns vai faltando ali o desapego, outros vai faltando a renúncia, outros vai faltando o perdão, outros vai faltando o amor aos inimigos, e por aí vai. A paciência, a humildade. E à medida que nós vamos vendo essas histórias, eu acho que é interessante nós pensarmos como que nós podemos aplicar. E, mais além, no Contos desta e Doutra Vida, esse aqui também do Irmão X, através da psicografia de Chico, nós temos aqui, surprise, surprise, 3 pessoas que chegam para o mestre e eles falam assim, aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus, porque eles falavam que eles tinham ouvido as exortações do mestre. Aí ele fala assim, não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e as lições, com as quais seremos colunas de tua causa, na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Ou seja, eles eram funcionários ali do templo em Israel, ouviram Jesus e falaram assim, a gente gostou e queremos te seguir. Só que eles vão entrevistar ele, isso é o que vai acontecer.
Mas antes da gente que solenizar os nossos votos, eu queria saber qual que é o que você tem em mente aí sobre os inimigos, né? Qual a prescrição que você tem para o trato com os inimigos? Que surpresa será que eles não tiveram, não é? Quando foram perguntar a Jesus como lidar com os inimigos. E aí eles começam um atrás do outro, falando assim, Messias, chama até de Messias, segundo o autor, somos hostilizados por desafetos, inclusive no próprio santuário em que nós trabalhamos. Aí, o que nós podemos entender como isso? E aí Jesus fala para eles assim, primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. Acho que ali eles já deviam torcer e já falar, não, deixa para lá. É justo, não vai dar certo. É justo considerarmos os nossos adversários como instrutores. Aí Jesus fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala assim, o inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Olha que linda essa frase, né? E aí ele fala, aí ele vai mais além, não bastando essa frase, ele dá o exemplo do ferro, ele fala tal qual o ferro que, quando colocado na forja, sofre, e depois sofre ainda mais com as marretadas, mas depois se vê útil e belo. Ou seja, como se o fogo e a marreta fossem a ação dos inimigos naquele ferro, transformando ele em algo útil e belo. Mas, Senhor, e se nós somos injuriados, o que a gente faz? O que você prescreve? Adotemos o perdão e o silêncio, o mestre fala. Aí, cada pergunta é um que vai fazendo. Aí o Gessé fala, mas e se nós formos perseguidos? Jesus fala, utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem. Aí o Eliakim, mestre, mas e se eles nos baterem, se nos esmurrarem? Olha só, a violência física. Nessa hora eles com certeza acharam que agora ele vai dizer que a gente revida. Agora ele vai dizer bate de volta. Não é? Não. O que o mestre fala? Ainda assim, a paz íntima deve ser nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude. Que resposta oferecer então, Senhor? Vem o Jonathan. A maledicência, a calúnia, a perversidade. Perdão é a única resposta que merecem. E eles vão um atrás do outro. E aí o Gessé fala, e que reação assumir perante os que que nos perseguem? O socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Então eles ficaram nesse pinga-fogo ali com o mestre e foram fazendo essas perguntas de bate pronto e o mestre foi respondendo. Nisso, tem um choro de uma criança no quarto ao lado, que estava com dor. O mestre se levanta então e, aliás, antes do choro ele vai lá e fala assim, é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Resumiu tudo que eles estavam perguntando aqui. Para isso é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. E aí nesse momento que ele termina de fazer essa fala, uma criança chora no quarto seguinte, com dor, o mestre vai lá atender a criança, pede licença para os 3 amigos lá, atende a criança, e aí ele retorna para continuar a conversa com o Jonathan, o Gessé e o Eliakim, e a sala está vazia. Foram embora. Falaram isso aí não, eu não quero solenizar voto nenhum, fala isso aí. De novo, não conseguiam entender de verdade o amor irrestrito, o perdão irrestrito também, que emana do amor e do entendimento mais profundo. Então para eles naquele momento foi o tijolinho que eles não conseguiram colocar na sua estrada. Foi a barreira que eles encontraram porque eles não ouviram o que eles ansiavam ouvir do mestre. Lembremos da situação geopolítica dessa época, em que os judeus eram oprimidos pelos romanos, esperavam um Messias que viesse com uma espada liberar eles através da força, do poder e da soberba. Então eles queriam seguir alguém, eles estavam sedentos de uma liderança que pudesse libertá-los.
E aí eles ouviram que esse senhor aí podia libertá-los, ia construir um reino. Opa, vamos lá ver o que que é então. E aí se decepcionavam quando viu que era o reino da mansuetude, não era o reino do poder efêmero, não era o reino da força. Mais um aprendizado com aqueles que falharam e tiveram a oportunidade, frente ao mestre, de abdicar e fazer essa reforma íntima para seguir Jesus, mas falharam, tropeçaram, viram a barreira que não conseguiam transpor. E alguém pode falar, poxa, mas isso aí são todas as pessoas que não foram os apóstolos mesmos, né? E os apóstolos, será que eles tinham barreiras também? Será que eles tinham também as suas próprias arestas a serem aparadas? Bom, vamos falar então dessa passagem em Mateus 14, muito interessante, eu adoro essa passagem, quando Jesus fala para eles irem à frente, vai despedir da multidão, fala para eles irem no barco à frente, está em Mateus capítulo 14, e aí chegando lá, os apóstolos estão todos lá num barquinho, Jesus vai fazer uma oração, depois começa a caminhar sobre a água, chega para eles, do nada caminhando na água nessa noite mais tempestuosa, imagina, você está lá num barco na tempestade e você vê alguém caminhando até você na água. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ó, o barco já estava no meio do mar, aqui nós temos a passagem de Mateus, mas os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Ou seja, eles tinham convívio com Jesus, viam os milagres, mas eles viram aquela pessoa caminhando e eles acharam que era um fantasma. E eles falam, mas é um fantasma. E aí Jesus fala para eles, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, tão humano Pedro, né? Fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é você mesmo, me fala e até aí, quero ver se não é um fantasma mesmo. Se não é um impostor. E aí Jesus fala para ele, vem. Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas o que acontece? Sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ou seja, começou a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E aí Jesus fala para ele o quê? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha se isso não era uma barreira ainda para aquele que teve o maior convívio com o mestre naquele momento da sua caminhada, a fé na sua totalidade, mesmo tendo visto tudo o que Jesus já tinha feito até ali. Faltou para ele fé em dois momentos aqui, e eu botei em negrito para a gente ver os dois momentos que faltam fé. O primeiro é, Senhor, se és tu, que é uma passagem que passa batida muitas vezes. Me manda ir ter contigo, eu vou. E segundo, quando ele vai, quando bate o vento forte, ou seja, quando tem aquele momento que está tudo indo bem, mas aí vem um empecilho, vem uma intempérie da vida, começa a fé, faz o quê? Fraqueja. E aí Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? E ainda se tratando dos discípulos, vejamos outro bloco aqui também, quando nós temos aquela passagem maravilhosa que nós temos no capítulo 13 de João, quando Jesus vai começar a lavar os pés dos seus discípulos, naquele momento tão perto do momento fatídico. E Jesus vai começar a lavar os pés dos seus discípulos, mas lembrando que nesse tempo, quando chegava um convidado na sua casa, os pés eram muito sujos para começar, porque ou se andava descalço ou se andava de sandálias. Ainda mais naquela terra lá, árida. Então os pés eram a parte que era considerada mais suja do corpo. Então quando chegava na casa, tinha lá, as pessoas vinham, que eram os servos, geralmente a pessoa de menor escalão social da casa, vinha e limpava o pé do convidado. Então vocês imaginem Jesus chegando para eles e querendo limpar o pé dos apóstolos. Depois que eles tinham visto tudo quem ele era, tudo que ele tinha feito, ele vem querer limpar os pés dos apóstolos. É interessante porque, como sempre, o mestre cheio dos ensinamentos em toda a sua passagem, todos os seus mínimos momentos tem ensinamento de Jesus. É interessante como ele vem quebrar mais esse paradigma de dizer, esquece aquele negócio de casta social, tudo isso,
Vamos aqui, tem um que está escondidinho, você está contando se tem 12, né? Eu também tive isso, está aqui, ó. Ele está escondidinho ali atrás. Eu também contei, porque eu falei, nossa, vou botar 11 aqui, né? E aí, então quando ele chega a ver, ele lava os pés dos discípulos, quando chega a vez de Simão Pedro fala para ele assim, Senhor, vai lavar meus pés? Imagina. E aí, ele fala assim, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Jesus fala para ele. E aí Pedro, não, que isso? Nunca lavarás meus pés. De forma alguma, como que diz, se eles aí deixaram, o problema é deles, você não vai lavar meu pé não, eu reconheço o seu valor. Tô lendo aqui nas entrelinhas, claro. E aí, o que acontece? E ele fala, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E aí Pedro então fala, como sendo bem Pedro intenso, então lava tudo, lava a cabeça, lava... Ele aceitou, mas vejamos essa barreira inicial do Simão Pedro, de entender aquilo que Jesus estava fazendo e de aceitar aquilo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus já tinha lavado os pés dos outros e Pedro ali teve aquele momento de querer falar algo acima, que ele ainda tinha essa própria barreira dele, essa questão de entender o que era humildade verdadeira. Era o tijolinho que ele ainda, naquele momento ali, ele mostrou que ainda estava faltando. E aí Jesus então fala, ó, vocês me chamam de mestre, de senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês possam fazer como eu fiz. E é isso que nós vemos nessa passagem então, que o mestre vai demonstrar a questão da humildade, acima de tudo, serviço ao próximo, demonstrando que ele se fez ele fez um ato, um gesto, que para aquela época era uma coisa completamente absurda de alguém que era tão superior moralmente iria fazer para as pessoas da casa. E ainda nosso querido Simão Pedro tem essa passagem do livro Quando Voltar a Primavera, quando Simão Pedro, depois de um dia de muito trabalho, recebendo as pessoas e auxiliando-as, estava ali na beira da água, o mestre chega até ele, vê que ele está com um emblema assim, um pouco abatido, e aí o mestre começa a falar com ele, mas né, o que aconteceu? E Simão Pedro começa a se abrir com o mestre, ele fala, olha, eu não ignoro a própria inferioridade, e sei que o teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor de nosso Pai. Aí ele fala, todavia, cansado, deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram sentimentos, inquietando minha alma. Aí ele continua, Simão Pedro. É verdade que devemos perdoar todas as ofensas, no entanto, como suportar a agressividade que nos fere quando se pretende humilhar, admoestar aquela pessoa que disse que ia ajudar? Ou seja, quando vem aquela situação, o que eu faço? Guardando a paz no coração, é o que o mestre fala para ele. Mas Senhor, como conquistar a paz estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela perseguição suspeita pertinaz de outros? E o mestre fala, mantendo a brandura no julgamento. Ou seja, o mestre, a brandura, a mansuetude. Aí o Pedro fala, já quase a lágrimas, ele fala, concordo que a mansuetude é medicamento eficaz, mas não seria que nós esperáramos que os companheiros agora afeiçoados à luz nova também exercitassem a mansuetude, por sua vez? Ou seja, Pedro não estava falando dos opositores, estava falando dos próprios seguidores, que entre eles tinha alguns que eram mais afoitos, tinha outros que eram mais da mansuetude, outros eram mais do discurso, queriam o discurso mais firme do mestre. E ele fala, mas como então, se eu ser manso, se aqueles que estão afeiçoados à luz nova não estão mansos? Aí Jesus fala, necessário compreendê-los todos e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores. Aí Pedro faz uma pergunta que é sensacional, ele fala assim, ante a impossibilidade de suportá-los, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Né? Então aquelas pessoas que são da mesma fé que eu, que estão afeiçoadas à mesma luz que eu, que não são mansas como eu, será que não é melhor se afastar? E aí o mestre vai dizer para ele assim,
Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e nos duvidam é caridade para eles e felicidade para nós próprios. Ou seja, amar aqueles que são totalmente alinhados com aquilo que nós queremos e fazemos é fácil. É fácil. Difícil é fazer isso que eles estavam falando ali nessa conversa com o mestre. E o Emmanuel vai dizer aqui na mensagem, exemplo do Cristo: o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. E aí Emmanuel dá vários exemplos nessa mensagem, número 109, do Fonte Viva, quando ele fala: sabia a usura que morava com Zaqueu, mas o convidou à benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, mas renovou-a para o amor puro. Ele vai listando um por um. Muito bonito. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Olha só, conhece as sombras que habitavam em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. O Mestre conhece a todos nós. E aqueles que querem seguir Jesus, ele já está aqui a prescrição. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nessa ordem. Interessante a ordem das ações. São 3 ações. O negar a si mesmo no sentido de praticar essa humildade, de aceitar que nós temos uma sabedoria superior que transcende tudo, de entender que nós ainda temos essas aparestas a serem aparadas, e o negar a si mesmo no sentido também de ver que aquele eu, que ainda é um eu antigo, tem que dar lugar para o novo. Não mais com orgulho, não mais com a vaidade, não mais com o preconceito, não mais com o ódio, com a ignorância. Aí ele fala: tome a cada dia a sua cruz, entendendo que a vida é composta de sacrifício. Todos nós temos as cruzes que a gente carrega, e já carregamos. Ele fala: toma a sua cruz, não a cruz do outro necessariamente, a sua cruz. E faz o quê? Siga-me. Então, para seguir o nosso querido Jesus, nós vamos agora aqui falar da mensagem final de hoje, do Emmanuel, quando ele vai dizer assim, no Vinha de Luz: que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias. Ele vai dizer: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Emmanuel fala nessa mensagem que grandes fileiras seguem os passos de Jesus, mas aguardando a saciedade física, daquele pão que tira a fome, na multiplicação de Jesus para os pães que vão saciar somente o estômago. Ou seja, o Emmanuel está falando das questões corpóreas, somente aquela questão física, tangível talvez. Ele fala assim: não basta só fazer ele esse benfeitor que cura e protege, que nós precisamos transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então isso é algo que eu queria trazer para fechar, para que nós entendamos que quando nós estamos falando de como seguir Jesus, eu mencionei a questão da estrada, nós vimos os bloquinhos, né? Os paralelepípedos, os tijolinhos, que cada um de nós tem para colocar na nossa estrada, que nós já caminhamos colocando e continuamos caminhando. Então, eu trouxe aqui exemplos de alguns tijolos aqui. Tijolo da mansuetude, da fé, da benevolência, da caridade, do desapego, da humildade, da resignação e do perdão. Alguns exemplos somente, que nós vimos nessas mensagens que eu trouxe aqui, desses vários autores
mostrando como que cada um deles às vezes esbarrava na questão do perdão, na questão do desapego, na questão da humildade, na questão da fé, na questão da caridade. E aí quando nós olhamos isso, o meu desejo é que nós olhemos isso e pensemos em nós mesmos. Para que nós tiremos o que está escrito aqui, nós coloquemos o quê? Na prática. No nosso dia a dia, cada um trazendo aquilo para si que consegue colocar para si. Sempre colocando exemplo prático, né? Como eu até gosto de falar no meu podcast, não sei se já mencionei aqui, tem um podcast chamado Companheiro Espírita, que sai toda semana um episódio, trazendo a questão prática, para que a gente continue cada vez mais embrenhados nisso aí, cada vez mais, não embrenhados, mas cada vez mais mergulhados nessas coisas do Evangelho. Para que nós não só sigamos Jesus nas palavras, ou só nos ouvidos. Tão linda essa mensagem. Deixa eu só ouvir aqui e ficar sorrindo, me sentindo leve. Não, colocar na prática. Arregaçar as mangas e de fato saber que cada um de nós está construindo a sua própria estrada para chegarmos até o Mestre. E que isso então sirva de lição para todos nós, para que nós levemos aí para essa semana, agora começando dezembro, o mês que nós falamos tanto do Mestre Jesus, para que nós possamos levar Jesus cada vez mais para perto de nós. Não aquele Mestre tão distante, mas aquele Mestre que está aqui conosco a todo momento. Que assim seja. Desejo uma semana muito iluminada a todos nós.